Abramos as nossas Bíblias em Neemias, capítulo 8, versículo 10 e 11. Apenas 2 versículos. Neemias 8, 10, capítulo 10. Apenas um versículo, irmãos. E disse-lhe mais: Ide, comei carnes, gorduras, tomai bebidas doces, e enviais porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Mais uma vez, irmãos, portanto, a alegria do Senhor é a nossa força. Baixe suas frontes, irmãos, vamos orar mais uma vez. Pai, eis aqui a tua palavra, Deus. Que o teu Santo Espírito, ó Pai, possa nos iluminar, pois iluminada já é a tua palavra. Fala aos nossos corações, ó Deus. Queremos ouvir a tua voz. Que possamos sair daqui revigorados, transformados pelo poder da tua palavra. Te agradecemos por tudo, ó Deus, que tu tens feito aqui neste lugar, ó Deus. Creio eu, ó Deus, sabemos que tu vai fazer muito mais, porque tu és poderoso para fazer infinitamente mais. É no teu nome que nós agradecemos e te louvamos. Amém. Podeis assentar, irmãos. O tema deste breve mensagem de hoje: Jesus, o real motivo da nossa alegria. Aleluia, irmãos. Jesus, o real motivo da nossa alegria, irmãos. Este versículo, irmãos, ele nos traz um cuidado. Ele nos traz aquilo que Deus colocou no coração de Neemias, o seu chamado para tomar conta, para cuidar de um povo israelita. Aquele povo, amados, eles viviam, irmãos, há décadas no cativeiro babilônico. E Deus, ele está restaurando mais uma vez o seu povo. Ele está voltando, fazendo com que eles voltem novamente para a sua terra natal. E Neemias, irmãos, ele teve Jesus, Deus, ele o convidou, o chamou para liderar aquele povo. E assim Neemias o fez. Neemias, amados, ele era copeiro do rei. Ele vivia em boas condições, ele vivia num grande conforto. Mas ele deixou tudo e ouviu a voz de Deus. E assim, irmãos, Neemias fez, irmãos. E Neemias aceitou a missão que Deus o nomeou. Assim, irmãos, Neemias fez. Nos diz assim os historiadores, irmãos, que Neemias voltou com o seu povo da Babilônia e começou a reconstruir a cidade de Israel. E em 52 dias ele ergueu aquele muro. Aquela cidade estava destruída, irmãos. Aquela cidade estava em ruínas. Mas eles, o povo de Deus, com o poder de Deus, com a força do Senhor, o reconstruíram em 52 dias. Veja o poder de Deus, irmãos, com aquele povo, irmãos. Os judeus estavam nas últimas décadas, irmãos, naquele cativeiro, passaram certo tempo sendo escravos. Mas eles, Deus o fez voltar novamente para a sua terra, amados. O tempo de restauração divina voltou para aquele povo. Deus o reconstruiu novamente, aquele povo. E aquele povo, irmãos, estavam alegres,
E aquele povo estavam felizes em voltar para o seu lugar, para a sua terra natal. E Neemias, irmãos, ele convocou aquele povo para comemorar, fazer uma festa ao Senhor pelos benefícios que ele tinha feito com aquele povo. Mas, irmãos, mais uma vez, aquele povo, eles não entenderam o propósito de Deus nas suas vidas. Houve uma festa, irmãos, mas ao invés de eles se alegrarem, deles regozijassem no Senhor, não, houve um clamor de tristeza. E Neemias, quando viu, irmãos, aquela situação, altamente ele viu, ei, peraí, não é assim. Não é assim, hoje é dia de festa, devemos comemorar, devemos regozijarmos no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Louvado seja Deus. Foi o Senhor que nos trouxe até aqui, foi o Senhor que nos tirou do cativeiro. Não é tempo mais de tristeza, não é tempo mais de dor, mas sim de restituição. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E é assim que Deus faz, irmãos, na vida dos seus servos. Assim Deus fez com o povo de Israel. E aquele povo, irmãos, eles reconheceram, eles entenderam o real propósito daquela festa. Não era estar triste, mas sim louvar e exaltar ao Senhor por tudo que Ele tinha feito e ia fazer naquele povo. Irmãos, o mundo, ele nos traz grandes alegrias. Este momento que nós estamos passando hoje é uma alegria. Como é bom fazer aniversário, pastor Vanessa. Como é maravilhoso. Festas, presentes, felicitações. Mas isto passa. Tudo passa, irmãos. Tudo passa nesta terra. A única coisa que não vai passar é a palavra do Senhor, que Ele colocou no meu e no nosso coração. As alegrias passam, irmãos. As conquistas passam. Tudo passará. Mas esta palavra vai se cumprir aqui e vai estar no céu conosco. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O mundo nos oferece muitas alegrias, alegrias ilusórias e passageiras. Como é bom, irmãos, estarmos reunidos em família. Como é bom, irmãos, um aumento no nosso emprego. Como é bom conquistarmos a nossa casa. Como é bom conquistarmos o nosso carro. Como é bom conquistarmos coisas que nós almejamos. Mas isso aqui tudo perecerá. Procure buscar o reino de Deus e a sua justiça. E Deus, Ele vai te compreender, Ele vai te edificar, Ele vai te moldar, Ele vai te fazer uma nova criatura. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Somente a alegria que vem de Deus nos fortalece. A alegria do Senhor é nossa força. Neemias, ele foi muito sábio, irmãos. Deus colocou a palavra certa no seu coração, naquele momento que aquelas pessoas, eles não estavam entendendo o real propósito daquela festa. A alegria do Senhor que habita em nós é a nossa força. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não temos força alguma. Sem Deus nada podemos fazer. Mas se em Deus nos dispomos toda a nossa força, toda a nossa confiança, seremos mais do que vencedores. Porque a sua palavra, ela nos garante. Aleluia, irmãos. Louvado seja Deus. Se pregamos bem, irmãos, se cantamos bem, é o Senhor.
Não é nós, não vem de nós, irmãos. O Espírito Santo que habita em mim é que nos vivifica, é que nos traz alegria, nos traz prazer, e está na casa do Senhor, como nós estamos aqui hoje, celebrando esse culto festivo. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus maravilhoso, irmãos. A alegria, irmãos, do crente é o combustível que não deve faltar. Sem a alegria, o crente ele vai parar. O crente tem que ter a alegria de ler a palavra. O crente ele tem que ser alegre em vir aos cultos. O crente tem que ter alegria em cantar louvores ao Senhor. Este é o motivo da nossa verdadeira alegria. A alegria do Senhor é a nossa força, a força dele que habita em nós, através do Espírito Santo de Deus, é quem nos conduz a um pleno prazer em estar na casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria, ela vem pela manhã, irmãos. Deus nos chamou, irmãos, mas Ele não nos prometeu uma vida de Disneylândia. Não. A sua palavra é bem clara em dizer: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E se nós, irmãos, estivermos com a alegria, com o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, venceremos, porque a sua palavra, ela nos garante. Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha, como é bom servir a este Deus tão maravilhoso, irmãos. Nos alegremos, irmãos, nos alegremos porque somos salvos, nos alegremos, irmãos, porque um dia Deus morreu em uma cruz em favor dos nossos pecados. Aquela cruz, irmãos, meiga e mesquinha, onde todos os nossos pecados foi expirado. Aquela cruz não era para Jesus, aquela cruz era para nós. Mas Ele, através daquela cruz, levou sobre si todos os nossos pecados. Ele se tornou maldito pelo meu e o seu pecado, para que nós hoje pudéssemos estar aqui, temos o pleno acesso livre à salvação eterna, através do seu sacrifício. Glória a Deus. Louvado seja o seu nome. A alegria do Senhor, irmãos. A alegria quando ela preenche o nosso ser, ela não tem espaço para a tristeza. A alegria, irmãos, isso não quer dizer que nós não venhamos a ser tristes. Sim, nos entristecemos, irmãos. Neste mundo passamos por dificuldades. Estamos aqui, irmãos, de passagem, somos forasteiros aqui nesta terra. Mas o Senhor, Ele nos dá a alegria plena, completa, pelo poder do Santo Espírito de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tome posse, irmão, desta noite. Não dê lugar à tristeza no seu coração. Talvez você esteja passando por uma dificuldade, seu esposo, seu filho, mas persevere na oração, persevere no amor de Deus, e no tempo certo Ele agirá em seu favor. Louvado seja o nome do Senhor. As suas lágrimas, o seu sofrimento, as suas orações não está sendo em vão. Deus está contemplando do seu trono. Aleluia. Louvado seja Deus. Ele vê, irmãos. Muitas das vezes, irmãos, nós não temos paciência de esperar o tempo de Deus. O tempo não é nosso. O tempo é do Senhor, e no momento certo, Ele agirá em teu favor, em o meu favor. Louvado seja o nome do Senhor. A alegria, irmãos, ela supera qualquer tristeza. Eu, quando eu era criança, irmãos, eu via muito meu pai cantar, e eu ficava pensando assim, naquele tempo, os filhos, eles respeitavam mais os pais, e não tinha assim, essa tão liberdade de certos assuntos conversar. E eu via meu pai cantando de manhã, de tarde, de noite. Eu ficava pensando, para que esse homem tem, que ele canta tanto?
Eu era pequeno, eu não entendia, mas hoje eu vejo que essa alegria é o Espírito Santo de Deus que habita nos nossos corações, que nos faz nos alegrar no Senhor e na força do seu poder. Nos alegremos, irmãos. Não dê lugar à tristeza na sua vida. Não dê lugar às coisas deste mundo. Dê lugar ao Espírito Santo de Deus, e Ele agirá em teu favor, em o meu favor. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. O crente sabe que a tristeza não dura para sempre. Mesmo nas dificuldades, você pode encontrar a alegria da salvação. Esta é a maior alegria que o crente pode ter, irmãos. Saber que um dia nós vamos morar, nós vamos estar lado a lado com Jesus na glória. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a maior esperança que nós temos, que um dia iremos morar com Jesus na glória. Alegre-se nisso, irmãos. Se alegre na salvação eterna. Este é o maior bem que nós podemos adquirir aqui nesta terra. Este bem, irmãos, é um bem eterno, não vai passar, vai ser para sempre. Estaremos junto com Jesus, cantando em um belo coral: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha, irmãos. Como é maravilhoso, irmãos. Não dê lugar à tristeza na sua vida, irmãos. Que cada dia, irmãos, nós possamos estar alegres, felizes em vir na casa do Senhor, alegres em ler a palavra, proclamando a sua palavra, testemunhando do amor de Deus. Seja alegre onde for. Esta é uma das maiores características de um crente. Alegrei-nos no Senhor, alegrei-nos na força do seu poder e na salvação eterna que Deus já nos chamou e já nos selou para um dia morarmos com Jesus na glória. Que o Senhor então assim nos abençoe e que possamos, irmãos, continuar firmes até a vinda do Mestre, onde um dia iremos nos encontrar nos céus. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém. Pastor João. Amém, igreja? Amém. Vocês estão mais tristes? Alegria. Amém. A alegria do povo, a nossa alegria é... Como é que está no versículo? Alegria do Senhor é a nossa força. Não entendi, por favor.